Olá, meus amigos, tudo bem? Sou Ricardo Rodrigues e estamos em mais um podcast da Samar, o primeiro episódio do ano, e eu estou aqui, graças a Deus, com uma colega, uma amiga, graças ao Sebrae também que nos fornece esse tempo, nos dá essa oportunidade, com a Ângela, nossa consultora de negócio. Ângela, fica à vontade para os nossos amigos do podcast da Samar, eles vão gostar da nossa conversa de hoje, eu tenho certeza. Que bom, que bom. Agradeço pelo convite. É muito bom compartilhar um pouco aqui da nossa expertise para dar todo esse suporte e apoio aos microempreendedores, né, que vem enfrentando aí, tem um pouco de muitas dúvidas, dificuldades com essa questão, né, de regularização. Então, estamos aqui para dar todo o suporte Que necessário. legal. Você está no Sebrae, em qual local do Sebrae do ABC? Tá. Eu fico no escritório do Grande ABC, que fica ali na Rua das Figueiras, número 315, no bairro Jardim. Se você que está nos ouvindo e quiser conhecer o Sebrae, as ferramentas que o Sebrae fornece para ajudar o pequeno empreendedor, essa é uma boa oportunidade de conhecer o Sebrae. Com certeza. E nós estamos não só nesse escritório regional, então nós temos 33 escritórios em São Paulo, na capital são 6 unidades, então nós temos na região leste, região norte, sul, norte, então é só acessar o nosso site que você consegue, coloca a sua região, o seu CEP e já é direcionado qual é o Sebrae mais próximo, porque além dos escritórios regionais, nós também temos os postos do Sebrae aqui, que são unidades, né, que são vinculadas Que ao vão Sebrae, ajudar. que são associações, prefeituras, que têm agentes do Sebrae, que são Internos. totalmente habilitados, treinados, que também estão totalmente Eu vi que prontos para fazer atendimento. a CISA lá de Diadema tem também, né? Sim, dentro da ACE. Sim, né? De Diadema. Isso, Ah, tem legal. um posto do Sebrae aqui Que também. bacana. Então, a gente tem aí vários, sem contar os nossos canais, né? Nós temos Sim. a nossa central de atendimento, nosso 0800, que hoje atende 24 horas por dia. Então, qualquer horário que você tiver alguma dúvida, Olha lá, precisar de um Tá dando suporte, desculpa se você não se não tem informar, né? desculpa, gente, Não tem. não tem. Então, Ok. tem WhatsApp, tem e-mail, tem chat. Então, são multicanais aí que os empresários podem encontrar Bacana. qualquer tipo de suporte. Muito bom. Bom, obrigado, né, mais uma vez por você estar aqui, dispondo do seu horário, né? Nós até aqui falamos que vamos ficar aqui umas 4 horas, mais ou menos, mas não, vamos depender dos assuntos e das perguntas que depois virão, e nós vamos responder todas, com certeza. Não ao vivo, mas às vezes de forma aleatória vamos enviando. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu e o que vai acontecer com as nossas queridas MEIs. É um programa especial, né? Nós vamos falar bastante sobre MEI, mas o que você tem para nos falar sobre as MEIs esse ano? Tá. O que vem acontecendo, né, é que muitos MEIs tiveram a surpresa de descobrir que foram desenquadrados, né, do sistema do Simples, né, e deixou de ser MEI. Então, isso gerou bastante É um preocupação, impacto muito né, forte, um né? impacto muito forte. Então, a gente teve aí uma leva grande de MEIs desenquadrados em 2023, em 2024, né, e novamente aconteceu agora em 2025. Então, a gente, na medida que a gente vai fazer os atendimentos, a gente sempre vai deixando esse alerta sobre a importância de manter os recolhimentos em dia, a entrega das declarações anuais, né, de faturamento, de não deixar de fazer as entregas, mas, infelizmente, os MEIs ainda acredito que um bom número ainda tem muita dificuldade de absorver, né, essas informações e ter um entendimento sobre esse impacto. Isso seria devido àquele mito, né? Eu acho que para mim é um mito, né? De que MEI não precisa de contador, MEI não precisa de orientação, é tudo muito simples. Aí acaba de esquecendo de entregar a declaração, de informar o faturamento, de talvez não entender que aquela atividade pode ser ou não desenquadrada, fazer de ser desenquadrada. Isso pode ser, tem a ver alguma coisa com esse tipo de situação também? Olha, eu acredito que sim, porque assim, muitas vezes o MEI, muitos empresários, quando eles fazem a formalização do CNPJ ou pedem o apoio de um colega para fazer Geralmente é isso, o colega, né? é porque alguém falou que Que é se aquilo. você fizer assim, olha, se você tiver um CNPJ, você consegue comprar um carro mais barato. Se você tiver um CNPJ, você consegue ter um convênio Convênio mais médico barato. mais em conta. Então, muitas vezes as
pessoas, eu atendo muitos empresários que passaram por isso, tiveram ali, né, tem um CNPJ aberto e não tinha nem conhecimento. Do que era, o Quando que tinha que foram ser feito. descobrir, tinha um CNPJ aberto há 5 anos. Então já estava assim com uma situação muito Um passivo, complicada. um passivo, que gera um passivo. Total. Gera E multa, gera entrega. principalmente, hoje em dia, tem a questão da dívida ativa. Por quê? Além da dívida ativa, onde tem as inscrições em dívida ativa na PGFN, tem a questão do protesto no cartório, né? Então, é um momento que, de fato, ele toma conhecimento. Por quê? Afinal, a Receita Federal, a Procuradoria, não manda e-mail, No não mesmo manda dia, mensagens, né? Demora, né? Demora. Quando vem Não, 5 anos, de né? qualquer forma, a comunicação é por meio de um domicílio eletrônico, Que o MEI não tem. que o MEI não tem, ele não sabe que existe. Ele Não, não, tem, mas não ele, sabe que existe, ele não acessa. exato, ele não sabe da existência dessa comunicação, que existe ali uma caixa postal dentro do portal CAC que ele pode, Que ele vai que ele abrir vai com os acessar. dados dele e E- vai acessar. Exatamente. Então, assim, Uhum. ele não sabe, ele não tem conhecimento disso. E aí é o momento que chega uma cartinha de protesto. Aí fica doente. Aí é a hora que realmente bate o desespero, né? O que fazer, né? Você sabe que a gente, nesse mundo contábil, a gente vê de tudo, né? Então, a gente vê vendedores falando assim, abre um MEI, porque fica mais fácil para você. Então, aquela pessoa que sonha em ser um empresário, um empreendedor, acaba fazendo algo desse tipo. Abre, não tem um recurso, não tem um conhecimento técnico, não procurou o Sebrae, não procurou um contador, não procurou ninguém e vai pelo amigo. E eu sempre brinco, né, que nem todo João tem a mesma Maria, né? Com certeza. Cada um tem a sua história, né? Uhum. Então, cada um tem seu momento de falar o que eu quero, o que é, a minha empresa é isso, aquilo. Então, nem todo mundo faz a mesma coisa. Pode fazer parecido, mas não a mesma coisa. Não tem a mesma junção de trabalhar. E eu vejo que essa dificuldade das MEIs, essa falta de informação é um medo e realmente de buscar, ou de não querer gastar, ou achar que isso custa caro Sim. e acaba ficando mais caro depois. Porque se a gente for analisar, o ano passado o MEI custava 77, 80 reais no máximo. Esse ano vai para no máximo 87 o DAS. Isso, No MEI. tá mais ou menos nesse valor. Dentro dessa métrica, né? Uhum. Sim. Por causa do aumento do salário e tudo. Isso não é um custo altíssimo de uma empresa para se colocar e ficar devendo, mas o esquecimento, porque não tem ninguém para enviar a guia, ou não tem ninguém para informar, ele tem que ir lá baixar essa guia, ele tem que ir lá guardar, todo mês ele tem que lembrar, e às vezes acaba isso trazendo um prejuízo, porque fala, é o MEI, é barato, mas depois eu pago. Não, aí sai assim, desenquadra. E se desenquadrar, tem que voltar o ano inteiro e recuperar tudo que foi pago o ano inteiro e transformar o ano inteiro em outra empresa. Exatamente, principalmente porque tem aquele MEI que ele tem faturamento de fato, né? Ele gera receita, Que estourou, ele que emite nota fiscal. E muitos também desconhecem essa questão quando ele excede o Limite. faturamento, que existe ali um limite de 20%. E aí, realmente, quando ele ultrapassa esses 20%, e ainda tem aquela questão do MEI que não sabe que no ano de formalização aquele valor é proporcional. Proporcional. Então ainda tem aquela pessoa que formalizou ali naquele ano. Divide por 12, só esse tanto aqui que eu tenho que ter. Exato. Então, assim, ele fala, eu posso faturar 81 mil, mas abriu a empresa em agosto, setembro. Então eu tenho 80 mil para faltar em 4 meses. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Ele estoura, ele falou, poxa, mas eu faturei só 81 mil. Por que eu estourei? Né? Então, assim, ultrapassou ali os 20%. Então, também tem que fazer toda aquela apuração retroativa, encargos, enfim. A gente fica triste muitas vezes exatamente por isso. Pela condição de que eles não buscarem essa informação, não porque eles não querem muitas vezes, porque realmente não foi dado a eles esse primeiro toque. Sim. Né? Ou coloca assim, o contador é caro, o Sebrae não vai ajudar, o Sebrae vai me cobrar, alguém vai cobrar. A questão não é essa, a questão eu acho que é para ela ser empreendedora, que nós conversamos um pouco em off aqui, no Brasil se tem muito disso, o empreendedorismo por necessidade e aquele que é por objetivo, que por oportunidades, né? que a pessoa vai buscar, vai entender, né, vai acontecer. Eu tive um caso ontem, né, conversando com uma pessoa na parte do escritório, que ele veio abrir a empresa dele. Ele tem uma MEI, está com a MEI enrolada há 2 anos, e
Porque exatamente falta de informação, achou que era só abrir um PJ. Para receber o salário, abrir um PJ. Só que agora ele está abrindo uma empresa, porque realmente ele está buscando o lugar dele. Ele falou, o que eu faço? Primeiro, você tem que sentar, respirar e regularizar o problema. Depois de regularizar, vamos partir para o outro pedaço. Primeiro, eu tenho que te ensinar o que a sua empresa vai fazer, o que você vai fazer, como você tem que fazer, porque a MEI é uma coisa e você usava para receber o seu salário, e agora você vai ter uma empresa que você vai receber seu faturamento. É diferente de salário. Porque o faturamento envolve funcionário a pagar, aluguel a pagar, água, luz, telefone, e todo o ritmo que uma empresa tem, que o salário até parece igual, mas não é, né? Porque você buscou ali o seu trabalho aqui, sabe se naquele mês vai ter o faturamento, se você vai conseguir pagar as contas, como que você vai atribuir isso, aonde você vai chegar. A responsabilidade ali é sua, você não vai ter um chefe. Que vai só te pagar o salário por aquilo. Exato, você vai sair da bolha, né, agora, e você vai ser o adulto responsável que vai ter que resolver os problemas. O bebê cresceu. O bebê cresceu. O bebê cresceu, agora tem que tomar conta dele crescido. É isso mesmo. É muito interessante. O que o Sebrae hoje, porque nós sabemos que todas essas empresas que foram citadas para desenquadramento, né, o que o Sebrae consegue ajudar na orientação de trazer para eles, olha, como vai parcelar se você está devendo, se realmente você não consegue voltar porque você fez um faturamento diferente do faturamento que você ali declarou, que às vezes acontece isso, a pessoa não sabe o que declarar, declara um valor e o faturamento dela no banco foi outro, e aquilo pode ter um confronto, né? Sim, sim. E aí acaba acontecendo aquele erro sem querer, mas houve. Né? Assim, a primeira coisa que a gente faz, né? Pega o CNPJ do cliente, faça uma consulta no portal do Simples Nacional, lá no Consulta Optantes, para a gente saber como que está a situação. Né? Ainda é MEI ou não? Então, a gente vê ali a situação. Desenquadrou, não desenquadrou, foi desenquadrado? Foi desenquadrado. Quando foi desenquadrado? Por exemplo, se foi desenquadrado em 2024, o que eu falo? Olha, você já está desenquadrado desde o ano de 2024. Você deveria ter organizado a sua vida em 2025, mas você não fez. Pior. Ficou pior. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver uma parte do seu problema, que eu vou analisar o que tem de 24 para trás, de 24 para frente, que é, na verdade, janeiro de 2025, você vai precisar buscar um contador para arrumar a casa, tá? E você vai pedir para o contador, ainda em tempo, tá? Nós estamos no mês de janeiro, o contador, se ele conseguir regularizar as pendências de 2025, ele pode fazer a opção e tentar voltar a ser MEI, ok? Então, vamos olhar como que tá. Vamos dar uma olhadinha. Primeiro passo, a primeira dor. Depois eu Essa é a primeira dor. Então, agora vamos analisar. Aí eu vejo se ele tem o acesso do Gov. Geralmente, eu peço para ele já olhar o aplicativo no celular dele, ver se a gente já consegue colocar a opção para a gente escanear pelo QR Code, para não precisar fazer o acesso com a senha dele, né? E aí eu já coloco ali numa aba anônima e abro o portal ECAC. Fica dando senha do GovBag. Isso, eu já dou essa orientação que não é recomendado que ele passe a senha dele, então geralmente a gente tem essa opção de tentar acessar com o QR Code. Eu vou entrar em polêmica. Mas vou sair dela rápido também, né? Não dê seu código, mas pro seu contador, tá dependendo. A gente até usa isso, eu falo assim, olha, quem são as pessoas que possivelmente vão solicitar o seu acesso do Gov? Aqui a gente do Sebrae, que a gente vai consultar, né? Talvez na Receita Federal eles têm acesso, eles não precisam fazer esse acesso do Gov. Aqui no Sebrae a gente vai precisar e o contador vai precisar porque tem a parte que é dele. Então não tem como ele fazer isso. Sem fazer isso, né? Para que a gente faça uma consulta completa, tem que ser pelo portal ECAC. Porque se eu só gerar um código de acesso pelo portal do Simples Nacional, eu só consigo ver um pedaço. Eu não estou vendo a história inteira. Então, eu tenho que acessar o portal ECAC. Então,
faço o acesso, entro no portal ECAC, eu já dou orientação que ele pode mudar a senha dele, ali tem a opção esqueci minha senha, ele pode fazer alteração a qualquer momento. Logo depois que passa para nós, Assim que ele ele vai lá, passar, resolve, exatamente. Ou muda, ele né? pode ainda, para dar mais segurança, ele ativar a Dupla verificação para solicitar o código de acesso. A dupla Porque verificação. ninguém vai poder fazer nenhum acesso com a senha dele do Gov sem que ele forneça esse código. Então, isso também dá uma segurança para ele. Então, a gente orienta como fazer a Tá vendo ativação. como que pode dar senha para o contador ou para o Sebrae? Porque pode fazer a dupla verificação. Exato. Depende para quem você vai dar para o vizinho. A gente está isso. aqui, né? Um amigo, não. Aqui, né? Vamos tratar aqui. E aí eu sempre já abro numa janela anônima, porque depois eu fecho, né? Eu saio com segurança, mostro para ele que eu não estou mais no login dele, né? Então ali também eu acho que é outro ponto de segurança para ele. Então, acesso, coloco ali, altero o perfil de acesso, coloco o CNPJ, vou direto lá na situação fiscal e já mostro, gero o relatório. Geralmente eu já entrego o relatório para ele, mesmo porque ele tem que levar para o contador. Eu gosto de pintar ali, circulo, escrevo o contador já, falo, ó, essa parte é do contador, essa aqui é do contador, então eu vou explicando tudo que ele deve fazer e a gente já orienta. Tem inscrição em dívida ativa? Primeira coisa, qual que é a sua atividade? Prestação de serviços, vai ter que fazer a regularização. PGFN, a gente vai acessar o Regularize, vai ter que olhar se tem o protesto, se tem cartório, lá no Regularize, pagar os emolumentos, e se for prestação de serviço, tem que ir até a prefeitura para fazer a negociação da dívida ativa junto à prefeitura. Se for estadual, a gente também acessa lá, né, o portal do estadual, né? E quando a gente tira a consulta, não aparece pendências, eu gero uma certidão negativa e entrego para ele a certidão negativa da dívida ativa estadual, para que ele tenha um comprovante que ele não tem nenhuma pendência estadual na dívida ativa. E aí eu já acesso ali o Regularize, mostro para ele as opções que tem, né? Porque tem geralmente os parcelamentos de transação, que tem as opções de redução dos encargos para fazer a negociação. Então, ali ele já aparece quais são as opções disponíveis para aquele cliente, né, para aquele CNPJ especificamente, porque tem todo um prazo de análise, né, e uma questão do valor total, a quantidade de quantos salários mínimos estão acumulados e o prazo que foi feita que foi inscrito, né, em dívida ativa, é o que vai determinar a porcentagem que ele vai ter de concessão de desconto. Então, eu já explico para ele como funciona essa questão de concessão de descontos. A gente já faz ali a simulação, né, daquela negociação e eu também dou aquela explicação para ele por quê? Para o cliente entender por que eu tenho que fazer um parcelamento na Receita Federal, parcelamento na Procuradoria, um parcelamento na Prefeitura. Por que eu tenho que fazer tudo isso? E ainda tenho que ir no cartório. Então, eu sempre faço um desenho. Eu tenho esse hábito, eu faço um desenho, eu falo assim, olha, essa daqui é a Receita Federal. A Receita Federal administra os seus débitos. Ela faz toda a parte ela cuida da arrecadação do seu DAS. O que tem dentro do seu DAS? INSS, Prefeitura e Estado, certo? Então, o que está no seu? Isso aqui está no seu, ou isso aqui está no seu, então eu pinto ali o que é dele. Aí eu falei, então o que aconteceu aqui? Chegou um determinado momento, você estava devendo, a Receita Federal não quis mais cuidar de 100% dos seus débitos. Eu pego o meu, ela pega um pedaço daquele débito e ela direciona para uma outra entidade pública, que é a Procuradoria. Aí a Procuradoria dá um nome bonito para esse débito, ela chama de dívida ativa. E aí ela não fica feliz de cuidar sozinha disso. Então ela pega um pedacinho que é da prefeitura e ela manda para a prefeitura, ó, prefeitura, você que vai cuidar dessa dívida ativa. Se dependendo do estado, ó, estado, você que vai cuidar dessa daqui. E aí ela ainda fala assim, olha, cartório, eu vou precisar da sua ajuda para comunicar ele, então toma um pedacinho para você também. E um pedacinho vai para o cartório. Só que a Receita Federal ainda ficou com um pedaço. Então o que você vai ter que fazer? Você tem que organizar 100% desse débito, senão você não pode voltar a ser MEI. Então a gente vai regularizar todos os braços. Se você deixar algum braço sem regularizar,
Você acaba você não perdendo. resolveu a sua situação. Uhum. E se a gente fizer uma opção para voltar a ser Simples Nacional e voltar a ser MEI, a gente vai receber uma negativa. Então a gente tem que Vai só colocar perder tempo. 100% em ordem. Então vamos lá, vamos desenhar? Aí eu vou colocando. Número 1, Receita Federal. Número 2, entrega de declaração. Vamos consultar o que tem de declaração em aberto? Vamos entregar as Geralmente declarações. vocês esquecem de fazer. Geralmente não entregou. Então, a primeira coisa, faça essa consulta, entrega as declarações. Aí eu peço para ele voltar depois de 2 dias, né, para Pra saber se deu processar as processamento, informações. aham. Se tiver a dívida ativa, eu já faço a negociação ali, né, para O ele. Sebrae, então, vocês conseguem no Sebrae ajudar ele já a fazer esse parcelamento A gente com faz essas... tudo. Ótimo. A gente está fazendo 100% do processo. A gente só não faz a parte que cabe ao contador a partir do período que ele foi desenquadrado. Que aí tem o desenquadramento Isso, que então você é é o que obrigado eu a fazer as falo. Eu falo, mudanças. olha, a gente vai resolver a sua situação até Até aqui. aqui. Daqui para frente, você vai buscar o Então eu contador. vejo que não há uma desculpa da pessoa continuar tendo um problema, que ela realmente tem a porta aberta do Sebrae, Tem. que consegue chegar nesse ponto e te dar a solução para ele, né? Trazer a boa parte da solução para ele, que é o que eu vejo que as pessoas falam, mas ninguém me ajudou, o contador vai cobrar muito. Ok, eu entendo que a contabilidade, seja ela qual for, é justa, é um trabalho, Sim. ele vai cobrar, né? É algo que vai cobrar. Já tem a prerrogativa de não cobrar a abertura, de não fazer, porque não existe como cobrar a abertura de algo que você só vai apertar o dedo. E que é gratuito. Que Ele é é um gratuito. site gratuito que ele consegue Que fazer. não vai ter taxa, não vai ter nada. Mas eu entendo que as outros serviços, por uma demanda, por um trabalho, eu entendo justo qualquer trabalhador que executa a sua mão de obra cobrar. Sim, Mas e o você, Sebrae... você tem uma equipe que faz isso para você, né? Você tem um custo O para aquilo. escritório sempre Você vai ter tem um custo. A o estrutura, aluguel, você tem tudo. toda a sua estrutura. Então- Então não tem como vocês Então não aqui não cobrarem. dá para falar que o contador ou a pessoa que vai fazer extra não vai cobrar. Mas eu entendo que o Sebrae está abrindo a porta, está escancarando a porta agora nessa nossa conversa, dizendo, olha, se você for lá, a gente arruma, te ajuda a arrumar até o ponto A, que é o ponto onde o Sebrae consegue. Sim. Dali para frente também ele tem que ter um pouco de esforço e de consciência que ele precisa também cuidar daquilo que ele se propôs a ter, né? Uhum. Eu vejo assim, Ângela, que em todo esse processo, né, o Sebrae realmente está fortalecendo esse pequeno empresário. E ainda estamos dizendo que nós estamos no dia 15, alguns dias, para aquele que quer ter essa oportunidade de recuperar o seu MEI, de acertar essa condição, o Sebrae está com a porta aberta. Sim, total, Né? total. A Nós gente- estamos 100% focados. Toda a nossa rede de atendimento foi treinada Pra isso. 100% Olha, para fazer esse processo completo. Desde a parte a entrega das declarações a gente sempre fez, mas desde essa parte de fazer toda a consulta, Parcelamento. toda a análise, parcelamento, então Ah. assim, e também fazer a opção. Até um certo tempo a gente não fazia, a gente entendia que isso era de cunho contábil, né? Mas assim, chegou num determinado momento que a gente começou a ver que para eles não ficava claro ainda. Não. Que ele tinha que sair dali, E procurar um contador. regularizou, tá tudo certinho, é só procurar o contador para fazer a opção. Então a gente percebia ali, ainda tinha dificuldade, eles ainda se perdiam nisso. Então a gente absorveu hoje 100% dessa demanda. Então, então assim, hoje a gente só faz essa opção para voltar a ser MEI neste momento para os que foram desenquadrados agora. Em 31 de 12 de 2025. Que ainda dá tempo de fazer o parcelamento, que está dentro de uma agora, lógica. Agora, desde 2024, precisa do contador. Porque vai ter DCTF Web, né? Existem outras obrigações acessórias, né? Que já foge da nosso escopo de atuação. Que não é aquilo que é o objetivo do Sebrae, né? Exatamente. Então, a gente não é um escritório de contabilidade. Não. Ele é um apoio do empresário, ele é um apoio de um pequeno empreendedor que está lá buscando. Uhum. O que eu vejo, assim, dentro de tudo isso que nós conversamos agora em pouco tempo, né, de toda essa explanação que você deu do Sebrae, é que, de fato, existem pessoas que querem ajudar, que querem fazer, que estão dispostas a estar dando essa mão, né? Uhum. Mas aí também alguém precisa também se esforçar um pouco, né? Sim. Eu acho que hoje a gente tem que ter uma cultura de que, ok, você vai me ajudar, eu vou me esforçar pela ajuda que você está me dando.
Sim, com Né? certeza. Eu comentei com você em off que nós temos um trabalho no escritório que é de um projeto social, né? Que fazemos o projeto Novos Talentos. A única obrigação que eu peço para essa pessoa, a única coisa que realmente eu cobro dela é a obrigação dela cumprir com o que ela falou. Ou seja, se você vai vir no curso, venha. Se você não vai vir, não venha, mas avise, porque as pessoas que se dispõem a dar aula, que se dispõem a ter o tempo delas, abrem mão do tempo dela gratuitamente, sem nenhum tipo de receita. Nós não cobramos nada da pessoa, a pessoa só tem que vir e estudar. Vem aberto para aprender, Para né. aprender. E aí a pessoa vem um dia, vem no não falta, e vem aí perdeu um pouquinho, perde até o ritmo das outras pessoas que estão ali. Quebra tudo. Então, eu vejo que às vezes a gente precisa ter assim, olha, a cultura de que se eu peguei algo para fazer e ela é necessário para o meu dia a dia, porque eu acho que ninguém abre uma MEI só porque, eu acordei hoje e vou abrir uma MEI. Eu acho que não é assim, ela Geralmente ela tem um objetivo. tem um objetivo. Por ela ter Pode objetivo, até não ser o objetivo certo, mas ela geralmente ela né, tem um eu não digo que objetivo. não é o certo, eu digo que talvez não é o planejado. Não é o planejado, não é. Não é, Mas assim, e quando a pessoa tem esse objetivo, ela precisa pelo menos entender, né, que o é. que ela precisa fazer a partir daquilo. Você falou uma coisa assim engraçada, porque no curso eu já começo, o primeiro dia de aula, porque assim, eu não dou aula de apenas de para cada departamento do escritório de contabilidade, né? Fiscal, contábil, DP, não. Eu ensino que é uma empresa primeiro. Então, a Uhum. primeira pergunta que eu faço, como você falou que quebra o gelo também nas palestras, a primeira pergunta que eu faço é qual o sonho que você tem e se você tem algum sonho de abrir algum tipo de empresa, Uhum. né? Algum tipo de empresa. Aí a pessoa fala assim, eu quero ter um pet shopping. Ok, então eu coloco lá na placa pet shop. Então vamos montar essa empresa. Então qual o primeiro passo dessa empresa montar? Aí quando chega num determinado tempo, eu falo, eu acho que eu vou desistir de ter empresa. Não é desistir de ter, mas é entender que tem toda uma objetividade para se cumprir. Não é só eu querer fazer, é eu ter que realmente arcar com a responsabilidade que eu abri o CNPJ. Antigamente falavam assim, abrir uma firma é fácil, fechar é difícil. Não é difícil fechar. Só que também você não pode só ir abrindo. Tem que arrumar, tem que entender, tem que conhecer, tem que se estudar para fazer isso, né? Sim, tem que entender como aquilo funciona, tem que entender o que você precisa fazer para aquilo caminhar, né? E principalmente você tem que entender para quem você vai ofertar aquilo, como que você vai fazer essa entrega, né? Como que você comunica, onde você vai se estruturar, né? Então, assim, são vários pontos. A gente fala que uma empresa, a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza muito lá no escritório, que a gente orienta os clientes, é montar um Canvas, que é o modelo de Uhum, negócio, né? Eu ia Que falar é sobre isso agora. uma empresa dividida em 9 blocos. Então, assim, quando a gente faz as mentorias, eu mando o curso, o cliente faz o curso EAD, eu mando a ferramenta, Ferramenta, peço para ele montar, criar a criar, estrutura da e empresa aí a dele. gente faz uma mentoria depois para fazer essa validação. E Uhum. aí é muito legal, no fim desse atendimento, a forma que a pessoa ela tem uma visão E muda a completamente visão, diferente. muda a Eu, visão. assim, eu adoro fazer essa mentoria, porque, assim, você vê, assim, um brilho nos olhos da pessoa, É porque no realmente final, tem, fala, porque uau! ela fala assim, não tinha pensado nisso, sabe? Realmente eles mudam a visão, quando eles entendem o que de fato tem que ter dentro de uma Uma empresa, empresa. Não é né, só para apenas ela. abrir o Não é só CNPJ. abrir, Eu exatamente. sempre vejo, né? Como eu disse, eu estou nesse ramo já há alguns anos. Então, eu tenho história para contar do ramo de contabilidade. Não é o caso agora, mas assim, a dificuldade é saber que a pessoa, às vezes, ela é um bom profissional, trabalha como CLT, bacana tal, e ela trabalha numa empresa boa, numa empresa legal, ela está indo bem, ela cresce na empresa, ela conhece todos os caminhos da empresa, ela conhece todos os caminhos operacionais da empresa. Aí ela fala, vou abrir uma empresa para mim igual essa. Por ser igual porque eu já tendo bem, ele vai lá e abre. Só que ele abriu operacionalmente, ele não abriu administrativamente. Então, ele não Estrategicamente, conhece essa área, então ele vai para uma área totalmente oposta, que ele não tem noção. Aí ele fala, tá bom, eu vou colocar minha esposa.
Coitado, eu tenho dó da esposa, porque a esposa começa a sofrer em pagar contas, em fazer aquilo que o próprio marido acaba fazendo as loucuras, porque ele não tem uma estratégia administrativa, uma estratégia organizacional, e ele só faz assim, minha esposa vai ser o financeiro, ok, eu tenho dó, porque foi assim comigo, quando eu comecei. Né? Minha esposa sofreu comigo, porque ela era o financeiro, eu era o louco da contabilidade. Então, eu ia fazendo as loucuras e quem pagava a conta era ela. Ela falava, para, você vai estar desse jeito, e é verdade. Aí quando você começa a falar, pô, eu tenho que parar de fazer isso aqui, tem que começar a aprender isso aqui, aí você retoma e começa a entender o que é administrar. Aí a vida começa a ser outra. Mas o que a gente tem que fazer hoje é aproveitar esse tempo no nosso podcast e mostrar para o pessoal que está nos assistindo das MEIs, aquele que tem vontade de empreender, de entender que o Sebrae vai realmente criar uma força e está dando esse apoio, com criação, a formação, a mentoria, a estrutura, para que você possa ter o primeiro passo. E é óbvio, o Sebrae não é uma contabilidade. Obviamente, você vai ter que ter um profissional depois disso. Sim, sim. E esse profissional é um escritório de contabilidade, um contador que vai trazer a informação técnica, tributária, né, trabalhista, contábil, para aquela formação que ele está sendo feito. Exatamente. Mas tudo isso é uma questão de entender esse trabalho, criar essa rotina, né? Eu acho que é isso que o Sebrae vem fazendo durante esses anos todos que eu conheço o Sebrae, né? Desde quando eu comecei até a aprender, né, que uma vez eu fui no Sebrae e falei, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Eu já era contador há um tempo, mas eu não sou do Olímpia, me ajuda. E aí foi ali que eu também tive um site de tudo E olha, que eu fui que aprender. bacana essa sua fala. A gente fala Sem sobre vergonha nenhuma, né? a gente fala sobre os comportamentos empreendedores, né? E um dos comportamentos empreendedores é exatamente isso que você trouxe, é a busca de informações. Então, assim, o empreendedor, ele precisa ter esse olhar, que ele tem que estudar, ele tem que pesquisar, porque a gente fala que informação é perecível. Sim. Né? Então, Tá. você precisa sempre buscar informação, você sempre tem que estudar, você sempre tem que se atualizar, porque as pessoas mudam, as tendências mudam, a tecnologia está quase engolindo a gente. Isso é verdade. Se a Apesar gente que eu vou falar um parar, pouco sobre isso assim, uns 10 minutos. então, assim, se a pessoa ficar ali parada esperando as coisas chegarem até ela realmente não vai conseguir crescer, evoluir, se desenvolver. Então, ela pode até iniciar um negócio, ela pode ter uma ideia maravilhosa, né? Se ela de fato não tiver esse esforço, a gente fala que o esforço, o sucesso de um negócio, ele está muito mais atrelado à dedicação do empresário em estudar, em se preparar, do que executar. em entender, né? Do que, então, assim, existe mercado para todos, entendeu? Por mais que a concorrência seja muito grande, tem mercado para todos. O ponto X da questão é, de fato, a pessoa se desenvolver, a pessoa buscar isso, ela buscar o crescimento, ela buscar a informação. Assim como o MEI, eu falo, não existe tamanho da empresa para você ter sucesso. Então, você pode ser um MEI e você ter sucesso. Sabe? Que é o seu objetivo ali. Exato. Então, eu falei assim, você tem que se propor a fazer. Então, assim, hoje a gente está ali com 60 artesãs, né, que estão entrando num projeto. Algumas eu acabei de formalizar o CNPJ delas, para que elas pudessem integrar nesse projeto. Mercado, era obrigatório, era uma condição, era ter o CNPJ como MEI. Então, hoje eu dei essa aula de formalização. É uma aula, assim, a aula que mais tem perguntas, que elas têm muitas dúvidas. Então, ali a gente fez um compilado de tudo que elas precisavam saber sobre MEI. Ontem a gente falou de nota fiscal. Então, eu falei assim, gente, vocês estão tendo praticamente mestrado aqui, né? Durante essas 2 semanas aí de capacitação. É muita coisa, é muita informação, mas empreender é isso. Empreender é você buscar informação para você conseguir entender o que você precisa fazer. Né? E não guardar na gaveta, exatamente. Então,
eu Tá. falei, aproveitem isso, consumam isso. Eu falei outra coisa, se vocês tiverem oportunidade, conhecimento e informação a gente não guarda na gaveta. Informação a gente passa para frente. Então façam isso, tá? Se Hum. vocês tiverem pessoas que vocês conhecem, outras MEIs, outras artesãs, compartilhem essas informações. Falem sobre essa questão do desenquadramento. Olha, até 31 de janeiro. Você tem MEI? Você tem CNPJ? Como que tá o CNPJ? Procura o Sebrae, procura um contador, né? Busque ajuda para você conseguir regularizar, para você conseguir. Eu escuto a menina que faz meus cílios, a menina que faz a minha unha, ela tá ali fazendo, ou tá fazendo a minha Sobrancelha. sobrancelha, e eu fico ouvindo ela falando, ai, Ângela, meu CNPJ tá não sei o que, não sei o que. Eu falo assim, todo mês você fala isso para mim, mas você não foi lá no Sebrae ainda, por que você não foi lá? Por que você não. Entende? Então, assim, É, eu escutei o ano inteiro a essas meninas reclamação, então, a falando, reclamação gente. existe, mas a vontade, ela não persiste. É isso, então, assim, você precisa ganhar dinheiro, você precisa trabalhar. Eu sei que o dia a dia é puxado, o dia a dia é corrido. Só que eu falo, quando a gente está falando do planejamento, a gente lista quais são as suas principais atividades. E quando você está listando as suas principais atividades, você tem que listar a parte administrativa. Então, Ninguém, ninguém olha, né, a parte ninguém olha, administrativa. gente. Pode ser a parte chata? Pode, mas ela é necessária, ela é importante, é o que vai manter a sua empresa de pé, É o cerne, é a né? coluna dela. É a Ela não coluna precisa- dela, porque senão eu falei assim, olha, eu tô até com medo, porque eu escutei você falando do seu CNPJ o ano inteiro. Eu tô com medo de consultar o seu CNPJ, mas vamos lá, vamos ver como que tá, né? E então é isso, a busca de informações, eu acho que é a consciência que a gente tem que colocar em todos os meios. Uma coisa que sempre que eu vou fazer um bate-papo com a galera, quando a gente vai conversar, né? A gente às vezes senta para conversar com os amigos, chamam a gente para, às vezes, falar numa reunião de homens na igreja, ou chega para fazer uma reunião de homens no futebol, fala, vamos fazer uma confraria, vamos bater um papo. A gente sempre conversa sobre negócios, né? Quando você vai conversar com alguém sobre isso, eu sempre falo que nós somos também, não é a quantidade de faturamento ou crescimento, que nem você disse, mas é a qualidade daquilo que você emprega no que você vai fazer. Então, a Exatamente. qualidade do que você emprega no que você vai fazer vai te fortalecer a crescer ou a permanecer. É você que vai escolher, né? Ah, eu estou bem assim, ok, se você se mantém bem assim em seu nível, você quer assim, não é desrespeitoso fazer isso. Faça bem feito sempre. Se você quer crescer, lembre-se que todo crescimento exige uma certa preocupação e você tem que se controlar naquilo que você vai fazer. Então você precisa se ajustar. Se isso você consegue controlar da forma que você está aí, isso para você é bom, parabéns, siga. Mas se você quer dar um passo a mais, saiba que todo passo, né, você tem uma consequência a fazer. É uma ação a ser tomada e é uma ação a ser revista. Então você tem que sempre trabalhar esse tipo de formalização em cada empresa. A dificuldade que eu entendo quando eu converso com pessoas já maduras e que às vezes tem algo para, às vezes até empresários que já até saíram do meio, então até em outro, falam assim, mas Ricardo, você entende que é a dificuldade, que o imposto, primeiro quem paga imposto não é você, quem paga imposto é quem compra. É o cliente. Então quem compra é quem paga imposto. Eu tô pagando imposto tomar o Guaraná que você está me vendendo aqui, não é você que está pagando imposto, você está repassando imposto. Agora, cabe a você criar, né, o hábito correto de precificar corretamente, de atender corretamente aquilo que é as necessidades do fisco, porque assim, com toda essa reforma, com tudo isso, vai dificultar para MEI esse ano, vai dificultar para MEI o ano que vem, então você tem que começar a analisar onde você quer estar as perguntas, onde você quer estar daqui 5, não, onde você quer estar daqui 12 meses, porque daqui 12 meses, tudo isso que nós estamos falando aqui, vai mudar. Essa informação que nós estamos conversando, ela muda constantemente. Hoje nós fomos conversar com um cliente com uma informação olhada ontem, hoje de manhã a informação mudou. Nós fomos no carro discutindo a informação que havia mudado de ontem à noite para agora. Muda. Então, eu preparo uma reunião para ir no cliente, eu tenho que ficar preparando a reunião 1 minuto antes de chegar no cliente. Não adianta eu falar para ele 2 dias atrás, já era. E eu sempre falo também que, assim, é bacana, eu sou um cara que gosta muito de tecnologia. Eu sou muito voltado à tecnologia. Eu gosto da tecnologia para tudo que eu faço. Facilita o meu dia a dia, adianta meu dia a dia, né? Então,
Só que tem um problema, eu não posso confiar nela, apenas nela, que nem o pessoal hoje usa a inteligência artificial. Ah, inteligência artificial, calma, respira, porque, como diz a palavra, ela é artificial. Eu preciso ter a inteligência emocional, a Sim. inteligência, a Até para razão, validar o que está para saindo ali, né? validão, porque assim, nem tudo que ela escreve, porque tudo que está na internet, com todo respeito às pessoas que frequentam a internet, aqueles que são os influencers da internet, eu tenho muito respeito por todas as opiniões, eu não discuto a opinião de ninguém, eu tenho a minha, mas não discuto a de ninguém. Uhum. Eu escuto todas, mas não discuto, né? Mas assim, a dificuldade que eu vejo em relação é muita informação sem a completa informação. E isso dificulta a pessoa que está ali com pouco conhecimento a trazer um resultado melhor. E ela Sim. fica perdida, porque vem informação, vem isso, vem aquilo, vem aquilo, vem aquilo. E às vezes, assim, eu entendo que cada um vende o seu lanche da forma que ele é feito, né? Eu não vou discutir, mas eu tenho que entender que eu tenho que ouvir e verificar se aquilo faz sentido ou não para a Uhum. minha operação, para o meu negócio, para a minha MEI. Não só abrir uma MEI porque eu vou ter maquininha no farol, né? No começo a MEI foi para isso. As pessoas falavam, agora que eu estou no farol tem uma maquininha. Chegava lá, passava a maquininha. Quantas vezes eu vi no farol uma pessoa com a maquininha na mão, né? Bacana isso. Formalizou o trabalho daquela pessoa. Mas assim, não é só isso. Tem que tomar um cuidado. É muito mais. Porque aí, se ela faz aquilo, daqui a pouco ela passa para a mulher, para o filho, para a filha, para o primo, para o cunhado, aí vai vendo, aí todo mundo fica numa roda enrolado porque não buscou corretamente a informação que deveria, né? Eu acho que, assim, a informação que você me trouxe hoje, Angela, assim, o pessoal que está nos ouvindo, né, é muito importante. Até por aquilo que o Sebrae, vocês têm produzido, né, Uhum. nesse projeto que você falou das artesãs, que é um crescimento para elas, seja o pouco, ou seja o muito, ou seja quem quer fazer numa escala maior, numa escala que é confortável para ela, eu entendo que ela tem que aproveitar isso aí. E não Sim. pode ser jogado fora esse nosso podcast, não pode ser só ouvido por alguns 2, 3 ouvintes, né? Porque as pessoas gostam de coisas rápidas, né? Uns 3 segundos, 30 segundos, 15 segundos. Não, olha, nós estamos aqui É quase 1 hora. conteúdo, né, eu acho que quando a pessoa que quer crescer, que quer aprender, quando ela vê ali que ali ela vai encontrar um conteúdo importante, relevante, e eu Ela falo vai ter que muito isso, aproveitar, né? ela vai ter que, né, parar ali, se Gastar o tempo dedicar, dela, né? gastar o tempo dela, né. E eu falo para as pessoas, isso não é gastar, isso é um investimento. É Né, verdade, é isso verdade. é um investimento. Inclusive, o Sebrae, a gente teve uma atualização hoje de um e-book bem Legal. completo, bem legal, que ele tem todo o passo a passo para fazer esse Isso processo está no site do de Sebrae? regularização. Sim, a gente tá no nosso site, a gente está colocando em todos os nossos canais para o cliente baixar esse e-book. Então, se buscar ali regularização do MEI 2026 Sebrae, ele consegue já acessar e baixar esse e-book. A gente vai deixar no nosso descritivo, Isso, eu né? consigo deixar o link para Legal. vocês baixarem esse material. Ó, mais Ele uma opção, tem hein, do ele tem Sebrae para nós. inclusive todas as telas que vocês vão acessando com o passo a passo, Eu desde a eu parte eu dessa eu dessa abri isso consulta. e vi, eu ia comentar com isso no final, porque vocês têm lá o passo a passo de chegar Sim, até o ponto X, que é a regularização final dele, que né? é para fazer a opção novamente. Regularizei, fiz todas as declarações pendentes, entreguei a declaração de 2025, parcelei todos os débitos, inscritos em dívida ativa ou não, apenas a Receita Federal, regularizei tudo, volto lá no portal do Simples Nacional, porque são duas opções, né, que tem que fazer novamente. Faz primeiro a opção do Simples Nacional, depois faz a opção no CIMEI. Se tiver alguma pendência ainda, ele fica em análise, tem ali uma opção de acompanhamento. A análise, ela vai dar uma data para sair o deferimento daquela solicitação, que é daqui 15 dias. Então, Quanto mais rápido fizer, né? quanto mais rápido, por quê? Porque ele vai dar um retorno após o período, E se né? der, e se, Se der errado, já só o ano que perdeu, já perdeu, já gente. perdeu. Nós estamos Aí, a 15 dias no final, olha só, né? exatamente. Então, assim, quem solicitar hoje, né, fez a regularização, fez essa solicitação hoje, a resposta só vai sair daqui 15 dias. Mas o que que é importante? Como que eu vou saber se eu vou ter, Estar ou não, se sim. vai ficar deferido ou não, se vai dar tudo certo?
é só você regularizar 100%. Fez toda a Não regularização, tem como dar erro, né? seguiu o passo a passo que a gente passou, porque a gente tira a situação fiscal exatamente para isso, para que a gente tenha aí todas as informações de pendências. Outra coisa que acontece muito é que as pessoas entregam as declarações do MEI em atraso e geram DARF da Multa de multa atraso. pelo atraso. Uhum. A pessoa tem 30 dias para pagar aquele DARF. Muitos clientes não pagam esse Nem DARF, vê. e aí só consultando a situação fiscal é que a gente consegue localizar que ali também tem esses DARFs pendentes. Então, além do parcelamento desses tributos em atraso, A multa por esses atraso. DARFs também precisam ser pagos, que também é uma pendência que fica ali vinculada no CNPJ. Então, isso também é um ponto importante, que só nessa situação fiscal do ECAC é que a gente consegue visualizar isso. Eu queria deixar uma informação, né? A gente aqui falar um pouco sobre isso, até uma colinha nossa aqui, mas só para lembrar, né? O faturamento anual do MEI não mudou, Não. ok? O DAS mudou, ou irá mudar de acordo com o salário mínimo, porque isso influencia no pagamento do INSS, Sim, que isso serve para aposentadoria. isso E mesmo. até para um acidente, um afastamento médico, você ter a opção de estar aqui, né, usando. Então, entendam, o pessoal sempre perguntava, vai mudar, vai aumentar o limite? Não aumentou o limite. Não aumentou, permanece os 81 mil. Tem previsão de mudar isso? Está em tramitação Sempre falo, há mas anos. Acho que desde quando eu entrei no Sebrae, gente, há 6 anos. desde que eu abri, Eu estou escutando isso, falando que está em tramitação. Então, assim, a gente fala, olha, não espere por isso, por hora, 81 mil, é isso que você vai ter que trabalhar neste momento. E ele, né? então, esse valor que começou com R$60 lá atrás, Isso, hoje já então está em é base de reajustado. 87. Salário mínimo por causa do todo salário ano mínimo. tem o reajuste, então automaticamente a guia de janeiro, que vence dia 20 de fevereiro, já vai ela estar vai ter esse reajuste. Só para deixar isso, né, explícito, porque as pessoas fazem essas perguntas. Ah, vai aumentar o limite? Não. Não. Ah, mas aumentou o décimo, não aumentou o limite? Sim, aumentou por causa do salário mínimo e tem que ter isso porque envolvido. é uma contribuição. Esse tributo, além dele ser um imposto, ele também é uma contribuição previdenciária. Então, por ser uma contribuição previdenciária, você está pagando uma porcentagem sobre o salário mínimo, né? Que sofre esse reajuste. Então, por isso que todo ano a guia tem esse reajuste, mas ela permanece fixa durante todo o ano. Em todo ano, calendário de 2026, você vai pagar esse mesmo valor. Ele não tem nenhuma Mais uma informação importante. Ângela, mais uma vez, eu quero agradecer ao Sebrae a sua presença. Imagina. Nós vamos chegar ao fim desse podcast, mas eu gostaria muito de continuar às 4 horas, como eu disse, mas infelizmente as pessoas nem vão gostar de ouvir tanto, né? Porque tudo que fala de pagar, ninguém gosta de ouvir, né? É verdade. Mas, assim, agradecer ao Sebrae pela sua presença, agradecer você pelo seu tempo, por tudo que você tem fazido, agradecer a assessoria de imprensa também que vem aqui e nos ajuda, né? Agradecer a nossa equipe que está toda sempre aqui à disposição. E realmente esperar que no nosso próximo episódio tenhamos mais assuntos, né? E se você tem essa dúvida do MEI ou de qualquer empresa, se você quer ser empreendedor de verdade, busque o Sebrae, busque um contador, traga realmente a informação necessária para você abrir a sua empresa, ter o seu negócio próprio. É fantástico. Se você quer ser um investidor, invista. Se você quer ser um empreendedor, empreenda. Mas aprenda primeiro e não perca a informação e não fique só na inteligência artificial. Busque informação real, concreta, Com certeza. com realmente base tributária, base fiscal, nas leis que tem que ter, porque aí você vai ser difícil, mas vai ter sucesso. Eu creio isso. É isso Muito mesmo. obrigado, viu? Imagina, Agradeço eu que a agradeço. direção do Sebrae por nós, a gente fica muito feliz. Já não é a primeira vez que o Sebrae comparece, ficamos muito felizes de ver sempre vocês aqui conosco. Ficamos sempre à disposição, podem contar conosco. Busquem nossas unidades, nós estamos à disposição. O prazo é curto, gente, mas dá tempo ainda, dá tempo de colocar a casa em ordem, tá? Aproveitem corre que dá tempo. Então, o mês de janeiro, né, a gente sempre percebe que as pessoas ficam meio desesperadas para organizar a vida, mas que seja. Dia 2 eu já estava sofrendo. Já, mas que seja, gente, mas que seja, assim, um aprendizado para que o próximo ano seja mais tranquilo, né? Então, nos procurem, nós estamos à disposição. Muito obrigada pela oportunidade, uma ótima tarde. Pessoal, muito obrigado. Aguardem o próximo episódio e não esqueça de assistir até o final.
Vai ter lá assiste até o final e você terá uma surpresa. Porque você vai entender que a surpresa é aprender com a Ângela, aprender com tudo que foi falado, ter um conteúdo real daquilo que realmente é necessário, né? Com certeza. Obrigado, pessoal. Até o Obrigada, próximo gente. episódio. Até mais. Tchau.